Muito bem, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Muito bom dia a todos os presentes. Gostaria de começar por agradecer ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas, ao Sr. Juiz-Conselheiro José Tavares, também à Sra. Juíza-Conselheira Helena Abreu Lopes, ao Sr. Diretor-Geral do Tribunal de Contas, Sr. Juiz-Conselheiro Fernando Silva, e também à Sra. Auditora Coordenadora do Tribunal de Contas, Dra. Leonor Amaral, bem como também a equipa que acompanha, Dra. Joana Caivão. E por isso agradecer muito a vossa disponibilidade para esta audição, perante uma entidade que tem um papel muito importante naquilo que é também o acompanhamento e a fiscalização, nomeadamente dos fundos europeus e daquilo que é também a contratação pública. E por isso eu iria apenas enquadrar aquilo que são as regras daquilo, no fundo, da nossa audição. Há uma primeira intervenção inicial da entidade, do Sr. Presidente, do Tribunal de Contas, que dispõe de 10 minutos, a que depois seguirá uma ronda dos vários grupos parlamentares para fazer questões ao Sr. Presidente e que depois poderá responder a cada uma dessas mesmas questões. E por isso, sem mais delongas, eu passaria a palavra ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas e, uma vez mais, muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É um prazer estar pela primeira vez nesta subcomissão de acompanhamento dos fundos europeus e do PRR, que é uma matéria também muito cara ao Tribunal de Contas. Os seus deputados sabem que nós no Tribunal de Contas funcionamos, enfim, em várias áreas, nas suas várias funções, e temos mesmo até um departamento que é especializado na fiscalização e controle dos fundos europeus e agora, em particular, do Fundo de Recuperação e Resiliência. E eu queria aproveitar justamente esta audição para, uma vez que também é a primeira, para encontrar aqui um pouco a nossa ação no que respeita ao controle dos fundos europeus e agora também do Plano de Recuperação e Resiliência, mas começando por dizer o seguinte, que este tema dos fundos europeus desde há muitos anos constitui sempre uma trave mestra dos nossos programas trienais, que nós chamamos de programa estratégico trienal, e também que depois se desdobra nas várias ações anuais e consta do nosso programa anual, não é? E agora, nós neste momento, precisamente, estamos a preparar o nosso plano estratégico 2023-2025 e um dos pontos que nós temos em cima da mesa é a intensificação das nossas ações no que respeita, mantendo o mesmo rumo, mas agora tendo em atenção que temos também o Plano de Recuperação e Resiliência. Portanto, é uma preocupação, digamos, acrescida, algo que acrescenta a uma preocupação que eu diria permanente no que respeita ao Tribunal de Contas. Depois, e portanto isto significa que o nosso controle sobre os fundos europeus e em particular dos fundos relacionados com o Plano de Recuperação e Resiliência é um controle estruturado, sistematizado e que consta de um plano trienal e depois anual que é naturalmente flexível, não é? E pode ser ajustado a cada momento se as circunstâncias digamos, o exigirem. Por outro lado, também gostaria de dizer que este controle que nós desenvolvemos no que respeita aos fundos europeus é um controle integrado. Quando eu digo um controle integrado, é um controle que não só integrado no plano interno, nas várias funções do Tribunal, mas também no plano externo, na medida em que nós atuamos sempre em coordenação e articulação com o Tribunal de Contas da União Europeia. Aliás, aproveito para dizer que neste momento o Tribunal de Contas coordena o que nós designamos com o Comitê de Contacto dos Tribunais de Contas da União Europeia, portanto, estamos a presidir a essa estrutura da União Europeia no que respeita aos Tribunais de Contas e vamos organizar mesmo no próximo ano, em junho, a reunião anual desta estrutura, no qual a fiscalização dos fundos europeus terá um papel muito importante, nomeadamente para a troca de impressões entre nós. Aproveito para dizer também que, sabiamente, esta Assembleia, quando aprovou a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, aprovou uma norma que dispõe assim: compete ao Tribunal de Contas fiscalizar no âmbito nacional a cobrança dos recursos próprios e a aplicação dos recursos financeiros oriundos da União Europeia,
de acordo com o direito aplicável, podendo neste domínio atuar em cooperação com os órgãos da União Europeia. Portanto, uma norma que tem 20 anos, mas que está atualíssima, portanto, sabiamente esta Assembleia a incluiu, e até incluiu mais, disse que o sistema de controle do Tribunal de Contas se insere no âmbito de um sistema da União Europeia e nacional. Portanto, é neste contexto que nós atuamos. E agora, antes de o Sr. Presidente depois me permitir passar a palavra à Sra. Conselheira, que é a nossa responsável pela área por esta área dos fundos europeus, em que é que se traduz a nossa ação neste domínio? Traduz-se em vários domínios. Em primeiro lugar, no âmbito do parecer sobre a Conta Geral do Estado. O Tribunal, como os senhores deputados bem sabem, emite anualmente o parecer sobre a Conta Geral do Estado, que este ano tem uma novidade, é que vamos pela primeira vez na história apresentar em setembro o nosso parecer sobre a Conta Geral do Estado, isto é, antes de o orçamento ser apresentado a esta Assembleia. Portanto, é um passo significativo muitíssimo importante para nós como país, muito importante. Depois, traduz-se também, portanto, no próximo mês de setembro, os senhores deputados terão aqui alguma informação atualizada sobre esta matéria, no nosso parecer sobre a Conta Geral do Estado. Depois, traduz-se também na verificação das contas, nomeadamente dos gestores dos fundos europeus que prestam contas ao Tribunal de Contas. Depois, a nossa ação traduz também na realização de auditorias, quer de regularidade, quer de auditoria de sistemas, quer auditorias de desempenho, relativamente a esses compromissos, instrumentos e fundos relacionados com os fundos europeus. Depois traduz-se também numa outra função que é a fiscalização prévia e concomitante, que é uma função que eu diria quase diária, digamos assim, incidindo sobretudo sobre a contratação pública, não é? Portanto, sobre os contratos públicos, portanto, quer na fiscalização prévia, quer na fiscalização concomitante. Depois também o acompanhamento das ações desenvolvidas pelo Tribunal de Contas da União Europeia em Portugal. Todas essas ações são preparadas e organizadas pelo Tribunal de Contas, pelo nosso Tribunal de Contas, e portanto que é também uma fonte muito importante e um instrumento muito importante também para acompanhamento destas matérias. E por último, se no exercício de todas estas ações nós encontrarmos, digamos assim, factos geradores de responsabilidade financeira, temos a Câmara Jurisdicional justamente para a efetivação das responsabilidades financeiras. E, portanto, os senhores deputados veem que, enfim, são vários ângulos de ação que o Tribunal tem, nesta como noutras áreas. Neste momento estamos a trabalhar profundamente e continuaremos a trabalhar profundamente nesta matéria. Para dar conta das ações agora concretas que temos no terreno, se o Sr. Presidente me permitisse, dava a palavra à Sra. Conselheira Ana Abreu Lopes. Muito obrigada, muito bom dia a todos, Sr. Presidente, senhores deputados. É um prazer estar aqui convosco. O Sr. Presidente já referiu as várias áreas em que a ação do Tribunal se exerce relativamente ao controle dos fundos europeus e eu iria fazer uma breve referência a algumas delas no que ao controle dos fundos e do PRR diz respeito e àquilo que está em curso. Basicamente, o que temos neste momento são ações em curso, não é? Não temos muitas ações concluídas. É, aliás, um fundo bastante recente e, portanto, é preciso também dar o tempo à auditoria, não é? E, em primeiro lugar, referiria, de facto, a análise que é feita no parecer anual do Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado. Diz a lei que este parecer deve incluir um conjunto de aspectos, designadamente os fluxos financeiros com a União Europeia, bem como o grau de observância dos compromissos com ela assumidos. E, portanto, nós anualmente incluímos no parecer sobre a Conta Geral do Estado uma análise sobre esses fluxos entre Portugal e a União Europeia como o Sr. Presidente já referiu, esse parecer está neste momento em ultimação e será apresentado ao Parlamento em final de setembro. O prazo é o final do mês de setembro e, portanto, será cumprido. E incluirá, obviamente, esta vertente, não é? Portanto, contamos neste plano dar alguma informação ao Parlamento nesta matéria. Posso referir que no parecer do último ano, que referente às contas de 2020, à Conta Geral do Estado de 2020, fizemos designadamente referência ao aumento do saldo global a favor de Portugal devido ao acréscimo de transferências provenientes da União Europeia,
o que obviamente em 2021, na conta de 2021, se acentuará, e portanto teremos obviamente em conta e teremos de reportar isso relativamente às transferências do PRR, mas também no ano 2021 haverá um outro impacto relevante, que é o impacto de uma nova contribuição nacional para o orçamento da União Europeia, porque em 2021 entrou em vigor um recurso próprio novo, que consiste numa contribuição que os Estados-membros devem fazer para o orçamento europeu, calculada com base no peso dos resíduos de embalagens de plástico não reciclados gerados em cada Estado-membro. Portanto, há aqui também um acréscimo das nossas transferências para a própria União Europeia, cujo impacto reportaremos neste parecer a apresentar em setembro. No âmbito dos pareceres sobre a Conta Geral do Estado que temos emitido nos últimos anos, temos vindo também a recomendar que se assegure um melhor reporte na Conta Geral do Estado dos fundos europeus movimentados pelas várias entidades. E isto é também um aspecto que provavelmente teremos que reiterar agora com referência ao PRR, na medida em que ele constitui uma receita do Orçamento do Estado, e, portanto, é agora também relevante estudar e reportar sobre o modelo de contabilização das verbas do PRR na Conta Geral do Estado. Estas verbas, em 2021, foram basicamente o adiantamento de 13% sobre o montante global do PRR, no montante de 2.158 milhões de euros. O parecer sobre a Conta Geral do Estado também costuma fazer referência às taxas de execução dos fundos europeus e a alguns aspectos relativos à gestão dos mesmos, e, portanto, também neste parecer nós faremos referência a esse aspecto, englobando também o PRR. Mas trata-se efetivamente de informação que está a ser trabalhada, que ainda não foi contraditada e, portanto, que não poderemos aqui, digamos, abordar. No que respeita depois à área das auditorias, que o Sr. Presidente também já referiu, o Tribunal faz vários tipos de auditoria, temos realmente uma área de responsabilidade que trabalha sobre o financiamento europeu e, portanto, estamos habituados a fazer um conjunto de auditorias sobre os programas e elas, como também já foi referido, desenvolvem-se de acordo com um plano de fiscalização. E, de acordo com o Programa de Fiscalização para 2022, nós temos várias auditorias a decorrer que se relacionam com o financiamento do PRR. Por um lado, temos prevista a apresentação de um primeiro relatório de acompanhamento ao PRR, que tencionamos aprovar no segundo semestre e que estamos também, digamos assim, a preparar, e que, em princípio, incluirá uma avaliação sobre o desenho do programa, sobre os sistemas de gestão e controle, e também incorporará uma análise da execução, sem prejuízo de outras matérias. Esta análise, como também o Sr. Presidente, no fundo, também já referiu, a questão de existir esta rede de contacto entre os tribunais de contas e instituições congêneres da União Europeia com o Tribunal de Contas Europeu e, portanto, esta análise está também a ser feita em articulação com outras instituições de controle da União Europeia e com o próprio Tribunal de Contas Europeu, no quadro de um grupo de trabalho que foi criado no quadro desta rede, para, digamos, a análise das questões relacionadas com a implementação do mecanismo de recuperação e resiliência. E, portanto, temos articulado o controle que estamos a fazer com essas instituições. Por outro lado, temos auditorias previstas, outras, para fazer também uma abordagem às várias componentes do PRR. Temos, aliás, uma relacionada com a transição digital, que já se iniciou, e outras mais específicas relativamente a projetos levados a cabo, projetos concretos levados a cabo com financiamento do PRR e, às vezes, também de contribuições nacionais.
Eu poderia, enfim, se depois os deputados tivessem interesse, referir 2 auditorias já aprovadas, que se relacionam com esta matéria. Uma que foi feita à execução do PT 2020, portanto, o quadro financeiro plurianual de 2014-2020, onde procurámos fazer uma identificação das causas para a lenta absorção dos fundos e, portanto, chamando a atenção para um conjunto de riscos que poderiam ocorrer na execução do novo quadro financeiro plurianual e também do PRR. Uma outra que concluímos há uma semana sobre um dos projetos concretamente financiado pelo PRR, que é os recursos públicos para a digitalização das escolas, e poderei depois também fazer uma referência mais pormenorizada à questão do controle prévio e concomitante da contratação pública financiada por verbas do PRR, que já se traduziu na submissão ao Tribunal de Contas de 115 contratos públicos, num valor global de cerca de 138 milhões de euros. Muito obrigado, Sra. Juíza Conselheira. Eu fui um bocadinho mais tolerante com o tempo, porque acho que a matéria em causa justificava na plenitude e para nós foi muito útil todas as explicações, Sr. Presidente, Sra. Juíza Conselheira, também por aquilo que foi o enquadramento que nos fez e também do papel e da ação do Tribunal de Contas e dos vários trabalhos em curso. E por isso o meu muito obrigado. Passaria agora, portanto, aos diferentes grupos parlamentares que irão fazer uma intervenção e que depois, de acordo conforme definirem, o Tribunal de Contas poderá depois, portanto, fazer a sua resposta. O primeiro grupo parlamentar é o PSD. Passo a palavra ao Sr. Deputado António Topa para uma intervenção. Dispõe o grupo parlamentar de 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar naturalmente por cumprimentar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas e os restantes membros do Tribunal de Contas e agradecer esta colaboração e estas explicações dadas aqui. Uma primeira nota são duas primeiras notas de alegria. Digamos, a primeira é naturalmente reconhecer o papel pedagógico e de controle que o Tribunal de Contas tem tido e, portanto, isso naturalmente tem contribuído muito para o prestígio das instituições e como parlamentar que somos, ou como parlamentares que somos, isso é uma alegria. A segunda é esta boa nova hoje de o parecer sobre a Conta Geral do Estado aparecer antes do novo orçamento. Isto pode até permitir uma coisa que é a Conta Geral vem antes e é também um importante instrumento de controle do orçamento, sendo que muitas vezes o orçamento não são mais do que intenções e, perdoem-me a expressão de boas intenções, está o inferno cheio, não é? E, portanto, isto creio que é aqui uma grande novidade e que será muito importante. Eu tenho aqui um conjunto de 3 ou 4 perguntas. A primeira prende-se com o primeiro relatório e, digamos, tem sido noticiado várias vezes em várias fontes, que em julho teríamos um primeiro relatório sobre o PRR. A Sra. Juíza Conselheira informou que seria no segundo semestre, mas a pergunta que se impõe é quando é que se tem data mais precisa para isto, se isto se confundirá de alguma forma com o conteúdo da Conta Geral do Estado dedicado ao assunto, se não. E já agora, digamos, o porquê desta incerteza quanto à data do relatório. Isto, naturalmente, é muito importante por um outro aspecto que incidirá sobre este aspecto. A segunda pergunta é: o Sr. Presidente da República, particularmente, tem mostrado muita preocupação relativamente à correta aplicação dos fundos, ou seja, não temos que ter qualquer dúvida de que eles são aplicados corretamente, sem qualquer tipo de desvios. Creio que isso é uma preocupação e devia ser até um princípio presente na sociedade. A partir deles estão bem aplicados, mas no caso do PRR isto rivaliza com uma outra grande dificuldade, talvez a dificuldade maior, que é a questão do prazo para a sua execução.
e, portanto, num horizonte tão curto, também as verbas e, sobretudo, no que diz respeito à obra física, não tanto no que diz respeito aos projetos e materiais, há aqui uma grande dificuldade de garantir a sua execução em tempo útil. E admito que até injustamente, porque os pareceres, de um modo geral, são relativamente céleres, mas em que medida é que esta é uma preocupação muito presente no Tribunal de Contas? Ou seja, muitas vezes disse os pareceres do Tribunal de Contas, o visto do Tribunal de Contas é demasiado demorado. Portanto, em que medida é que isto está presente num momento onde todos nós sabemos, fomos aqui informados que, em princípio, o PRR não poderá ter qualquer tipo de execução para lá de 2026 e, portanto, isso, de alguma forma, perde a eficácia para o país se perdermos os fundos. Portanto, a questão é em que medida a preocupação do Sr. Presidente da República está presente, e eu isso julgo que sim, mas se nos pusessem acrescentar alguma questão, ótimo. A segunda questão é atendendo ao excepcional curto prazo, como é que vamos compatibilizar isto, colocar estas duas coisas em cima da mesa e perceber se há alguma medida do vosso caso para este assunto. Terceira questão que gostava de colocar, e vocês já frisaram isso muito bem, estava a ver se apanhava aqui, é a questão da verdadeira eficácia da aplicação dos fundos. E, portanto, vocês já alertaram isso num vosso relatório no passado, mas é muito importante isto para o futuro. Nós temos tido fundos, temos aplicado, aparentemente sem grandes problemas de má aplicação ou aplicação em situações não previstas, mas mesmo assim a eficácia tem pelo menos ficado aquém do esperado. Isso foi identificado, mas era muito importante, e somos todos atores nessa parte, que garantíssemos que realmente que ela fosse eficaz. Aliás, vários atores políticos e decisores do país têm referido nos últimos tempos, esta é talvez a nossa última oportunidade de apanharmos o comboio europeu. E, portanto, alertamos para o assunto, todos nós estamos conscientes, mas há alguma medida que vocês tenham previsto no sentido de garantir que não estamos apenas a falar de garantir que isto de facto vai ser mais eficaz e os fundos serão mais efetivos. Aliás, creio que isso entronca até com uma das grandes missões do Tribunal de Contas, que é, por um lado, verificar a legalidade, mas, por outro lado, verificar a eficácia das decisões tomadas. Portanto, isso parece-me que é um aspecto importante. Outra questão que devo dizer, nós tivemos aqui a apresentação de um relatório a semana passada e apercebemos-nos que, apesar de haver um mecanismo simplificado, há aqui algumas dúvidas no processo. As pessoas muitas vezes preferem enviar tudo para o Tribunal de Contas com a sensação de que, como isto terá aqui para o Tribunal de Contas, se calhar mais vale tratar disto desde já. E, portanto, isto, por um lado, pode colocar em causa a própria eficácia do mecanismo simplificado. Não sei se tem alguma ponderação, alguma reflexão sobre isto. E, portanto, este é um aspecto que queria também deixar aqui em cima da mesa. E, essencialmente, seriam estas 5 perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. António Topa, Sr. Presidente, tem a palavra. Muito bem, muito obrigado. Depois também gostaria de dar a palavra à Sra. Conselheira, mas gostaria de também dizer algumas palavras sobre as questões que o Sr. Deputado António Topa nos colocou. Sr. Deputado, muito obrigado. Todas as questões que realçou são muito importantes para nós. Eu começaria talvez por fim. Para nós no Tribunal de Contas, como eu referi no início, nós orientamos a nossa ação de acordo com um plano estratégico, de um plano anual, onde, neste caso do PRR e dos fundos europeus, todas as nossas ações são criteriosamente
digamos assim, postas em prática, portanto não são escolhidas aleatoriamente, portanto há critérios muito rígidos mas flexíveis ao mesmo tempo para o efeito. Relativamente à contratação pública e ao relatório que o Sr. Deputado referiu e aos mecanismos simplificados, é bom distinguir aqui a gestão e o controle, não é? Cabe aos órgãos de gestão dos fundos europeus a gestão. Ao Tribunal de Contas cabe controlar. E o Tribunal de Contas, nesse processo, como o Sr. Deputado referiu, e eu agradeço, o Tribunal de Contas terá sempre uma função pedagógica e construtiva no sentido de conseguirmos alcançar o máximo de objetivos possível. Quanto a isso não há dúvidas absolutamente alguma, sem deixar, porém, de acompanhar, chamar a atenção, contribuir com as nossas recomendações e responsabilizar. Quanto a isso não há dúvidas. Relativamente à contratação pública, e às medidas simplificadas que foram aprovadas, eu gostaria só de... Enfim, nós temos muitas qualidades, muitíssimas qualidades, mas às vezes também temos alguns defeitos, não é? E um dos defeitos que nós temos muitas vezes ora, eu tenho aqui estes contratos, vou enviá-los para o Tribunal de Contas e descanso. E neste caso, na lei que foi aprovada, tal como nós já poderíamos, enfim, supor que poderia acontecer, o que é que se passou? A Assembleia aprovou uma lei que simplificou os procedimentos, mas, ao mesmo tempo, instituiu a obrigação de as entidades remeterem no prazo de 10 dias esses contratos ao Tribunal de Contas sob pena de ineficácia. O que é que muitas entidades fizeram? Deixaram de seguir esses mecanismos simplificados e seguiram a lei geral e assim já não tinham que enviar ao Tribunal de Contas. Isto é um problema cultural, não é? Como estamos a ver. Mas devo dizer que isso não altera nada da nossa ação. Para nós é absolutamente indiferente. Não deixaremos de cumprir a nossa missão de fiscalização. Esses contratos, e é bom que isso fique aqui bem claro perante a administração pública, esses contratos, quer sejam observados os procedimentos simplificados que esta Assembleia aprovou, quer não sejam, serão objeto de efetiva fiscalização pelo Tribunal. Que não haja dúvidas quanto a esse ponto. Sejam ou não sejam. E assim faremos. Isso, portanto, é um aspecto importante. Gostaria também de dizer ao Sr. Deputado António Topa, e agradeço que tenha posto também esta questão, que é a seguinte. Nós estamos bem conscientes e já alertámos, a Sra. Conselheira referiu, um relatório que nós fizemos sobre o Plano Financeiro Plurianual 14-20. Nós dissemos, um dos pontos que nós dissemos, assim, é necessário começar cedo, desenhar cedo os programas, começar a executar e executar. E as conclusões são muitíssimo claras e agradeço, enfim, gostaria de sublinhar aqui o papel da Sra. Conselheira neste domínio. Esse relatório foi feito o ano passado, precisamente para alertar para os riscos que podemos correr em não começar o mais cedo possível a implementação do PRR. Os riscos estão lá todos, é só seguir o que lá está. E aprendermos com as lições. Aliás, o relatório até podia designar-se lições extraídas para o futuro, não é? E, portanto, nós temos pouco tempo, claro, Temos de trabalhar já. Nós estamos a fazer isto no Tribunal. E a esse propósito, Sr. Deputado, a culpa foi minha, enfim, fui eu que referi que em julho apresentaríamos um relatório. Atenção, Sr. Nós já cumprimos esse ponto, era relativamente à contratação pública. Porque nós temos vários relatórios, como o Sr. Deputado referiu da intervenção da Sra. Conselheira, nós temos vários relatórios em curso. Vários, não é? 2 foram aprovados a semana passada. O parecer sobre a Conta Geral do Estado está em preparação. A Sra. Conselheira referiu o plano num relatório global que também está sobre esta matéria. Temos outro relatório sobre a contratação pública, mas temos um relatório ainda muito melhor do que esse. E isso deve-se aqui à nossa Conselheira Helena Abreu Lopes, que, desde a semana passada, todos os senhores deputados têm à sua disposição uma aplicação
atualizada ao segundo, com todos os contratos, e era sobre esse relatório que eu me referia, mas esse relatório virou, digamos assim, um relatório permanente e atual ao segundo, em que o Sr. Deputado, se desejar saber quantos contratos entraram no Tribunal neste momento, está lá. Se tiver entrado algum há 10 minutos, já lá está. E, portanto, neste momento, portanto, todos os potenciais interessados têm à sua disposição um relatório permanente, não é? À disposição. E ainda também sobre a fiscalização prévia, eu gostaria de também dizer aqui o seguinte: a fiscalização prévia nunca foi nem será um obstáculo. Pelo contrário, a fiscalização prévia é um grande instrumento que, eu diria, mais de 95% das entidades públicas têm um grande apreço para a fiscalização prévia. Porque além da função pedagógica que ele desempenha, tem também digamos, uma força intrínseca muito grande e, ao contrário do que por vezes se diz, a fiscalização prévia, os atos do Tribunal em matéria de fiscalização prévia têm uma duração média de 15 dias. 15 dias. Alguns contratos realmente demoram mais tempo porque o Tribunal os devolve para esclarecimentos e muitas vezes são as próprias entidades que demoram meses a responder. Mas isso são muito poucos casos. A média é 15 dias. E, Sr. Deputado, o ano passado nós recebemos cerca de 2.200 contratos para fiscalização prévia. O Sr. Deputado faz ideia de qual é a média de recusas de visto? Muito poucos. Porquê? Por causa da função pedagógica construtiva do Tribunal. No ano passado nós recusámos o visto a 29 contratos. Em média, não ultrapassa os 50, 60. Portanto, por vezes, eu não gosto nada de ouvir, peço desculpas, não é o Sr. Deputado, enfim, alguns responsáveis dizer o Tribunal, porque muitas vezes são as entidades públicas que dizem não resolvi este assunto porque está no Tribunal. Não está no Tribunal. A fiscalização prévia é uma forma de fiscalização muito célere e muito construtiva e muito eficaz. Não é? E muito eficaz. Sr. Presidente, eu se calhar já ultrapassei o meu tempo. Dá-me licença que eu passo à senhora. Para concluir, por favor. O que entender. Obrigada. Sr. Deputado, eu gostaria só de referir que nós aprovamos um relatório em julho. É o relatório sobre a utilização do PRR na aplicação dos recursos públicos na digitalização para as escolas. Faz uma primeira abordagem, digamos, do PRR aplicado a este projeto concreto. É o relatório 20-2022, de 7 de julho, que foi já notificado às entidades, ainda não foi divulgado publicamente, mas será nos próximos dias. E, enfim, poderei, se o entenderem, dar aqui uma pequena nota sobre as principais conclusões. Os outros estão, de facto, a ser preparados no seu tempo previsto. No que diz respeito às questões relacionadas com a execução lenta dos fundos europeus e, eventualmente, a própria execução lenta do PRR, de facto, o Sr. Deputado disse muito bem, este programa tem aqui, digamos, um desafio muito, muito especial, porque nós, por exemplo, no quadro financeiro plurianual de 2014-2020, estamos a meio do 9º ano de execução deste quadro financeiro plurianual, e eu ainda ontem vi o grau de execução que consta da internet, são 75%, portanto falta executar 1/4 do quadro financeiro do PT 2020, que já devia, digamos, de certa maneira, estar praticamente executado, e, portanto, há uma tradição de execução lenta nos fundos europeus, e isso é, de facto, um risco muito grande para o cumprimento do PRR nos curtos prazos que foram, desta vez, estabelecidos pela União Europeia, mas, como o Sr. Presidente referiu, nós fizemos uma espécie de diagnóstico sobre as causas para esta execução lenta.
e poucas têm a ver com a demora dos contratos no Tribunal de Contas, não é? Portanto, nós temos outras causas mais estruturais para a execução lenta dos fundos europeus e que algumas delas certamente se aplicarão na execução do PRR. Tem a ver com as demoras no começo, digamos assim, da execução dos programas, na definição dos regulamentos, na definição das estruturas, na definição das competências, na montagem, digamos assim, do sistema, demoras na definição, desenvolvimento e interoperabilidade dos sistemas de informação, insuficiências de recursos humanos nas estruturas de apoio, e dificuldades das entidades, em especial as entidades Sr. Juiz da Conselheira, pedir-lhe só que pudesse concluir. Resposta às tarefas. E, portanto, no que diz respeito à falta de atratividade dos apoios e no que diz respeito às questões de contratação pública, existiram, de facto, identificaram-se constrangimentos nos processos de contratação pública que originaram estes regimes excepcionais. Mas também aí os constrangimentos não têm tanto a ver com o Tribunal de Contas, têm a ver com as demoras dos procedimentos e, digamos assim, os contenciosos que os procedimentos de contratação pública envolvem e, em alguns casos, o facto de os concursos ficarem eles próprios desertos por falta de interesse dos operadores e de atratividade dos apoios e, portanto, eu penso que todas estas causas identificadas no relatório do PT 2020 aqui têm muita aplicação. Muito obrigada, Sra. Juíza Conselheira. E, de imediato, passaria a palavra ao Sr. Deputado Jorge Botelho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Dispõe de 7 minutos no máximo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Eu quero, obviamente, saudar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, o Sr. Juiz Conselheiro José Tavares, que é um prazer revê-lo, e, obviamente, a Sra. Conselheira Helena Lopes, o Sr. Diretor-Geral Fernando Silva e a Sra. Auditora Leonora Amaral. Eu penso que esta primeira ronda foi muito esclarecedora sobre o trabalho do Tribunal de Contas, mas eu gostava de tentar ser um pouco mais fino naquilo que são as implicações ou as consequências na parte da execução. Isto é, eu acho que é muito importante nós termos uma ideia para os agentes públicos que nos estão a ver, que o Tribunal de Contas não seja o mal da fita deste processo. Isto é, o Tribunal de Contas é uma peça central independente, tem um conjunto de competências vastíssimas naquilo que é a clareza, na monitorização permanente e na execução e na qualidade da execução da despesa pública. E o Tribunal de Contas também é um garante para os agentes que executam a despesa pública da qualidade do procedimento até àquele ponto. E isso é muito, muito importante. Isto é, o Tribunal de Contas não faz de chancela, não faz de chanceler sobre aquilo que está feito para trás, mas em determinada altura eu quase que diria que a partir do visto do Tribunal de Contas é um alívio para o agente que vai fazer a despesa pública passar para a fase, neste caso já não da assinatura dos contratos que eles já estão assinados, mas para a fase da entrega da obra ou do procedimento à pessoa que ganhou o concurso. Por isso eu acho que era muito importante que nós aproveitássemos esta audição para valorizar o papel do Tribunal de Contas, que isso é evidente, mas também para tentar dar um contributo naquilo que é o papel do Tribunal de Contas e na abertura do Tribunal de Contas. Isto é, o Tribunal de Contas tem um papel muito importante ao nível da pedagogia e das recomendações. As recusas de visto são baixíssimas. E a minha primeira questão é se esse papel pedagógico do Tribunal de Contas, e não digo condescendência em relação ao procedimento, porque aí o critério material de aplicação da lei é absoluto, e ainda bem que é assim, mas se sentem confiança nos agentes públicos naquilo que é um trabalho pedagógico do Tribunal de Contas. Isto é, se há uma perspectiva colaborativa com as entidades públicas, as várias entidades públicas, na questão da auditoria, na questão da contratação pública, na questão de um conjunto de procedimentos, isto é, se esta linha condutora de trabalho permanente entre o Tribunal de Contas e as várias entidades é uma linha eficaz de trabalho com contributos positivos e até com contributos positivos para a eventual alteração da lei.
o Sr. Juiz Conselheiro José Tavares referiu na ligação que o Tribunal de Contas tem com as congéneres europeias, que não podia deixar de ser, e o papel determinante que está a ter neste momento na condução da linha de trabalho dos vários Tribunais de Contas, nomeadamente sobre esta questão do Plano de Recuperação e Resiliência, que não é só para Portugal, é para a Europa toda. E por isso gostava também de saber se, ao nível da Europa, os problemas que estamos a ter aqui de execução, de arranque, do desenho do programa, também se tem a ideia que se passou alguma coisa. É que a pandemia não é um mal para todos os problemas, mas a pandemia tem efeitos concretos, e apesar da memória já vai sendo fraca, porque já praticamente ninguém usa máscara, a não ser aqueles que têm que ser confinados, a pandemia teve um efeito brutal na contratação pública nos últimos 2 anos e meio, porque era tudo importante, mas se calhar a contratação pública e a decisão de contratar também teve efeito sobre essa matéria, por isso o desenho do programa foi feito, com um ligeiro atraso ou não, dirão, e isso seguramente estará no relatório, teremos a ver, eu não vou perguntar sobre ele, mas obviamente tem efeitos concretos e eu espero que o relatório também verta esta vertente, não digo da paragem de Portugal durante 2 anos para a questão da saúde pública, que era um bem essencial a desenvolver, mas obviamente também tem que ter alguma nota sobre a implicação, uma avaliação, digo eu, é um contributo, não vou perguntar se tem ou não tem, mas obviamente eu acho que isso é muito importante, que é essa qualidade. A segunda nota que eu gostava de dizer é uma pergunta muito objetiva. Nós falamos muito sobre a alteração das leis da contratação pública, a sua complexidade e sobre aquilo que é o que alguns dizem o excesso de garantias dos administrados, dos contratantes, sobre matéria de contratação pública. O que, nos números que vi sobre contratação pública que estão publicados no site, verifico que cerca de 90% dos vistos da contratação pública do Tribunal de Contas ou são visto com recomendações. Estive a ver aqui o que o Sr. Conselheiro disse, José Tavares disse, em relação ao ano passado, a recusa de visto não foi 29, o que aqui está são 26. Isto é um nível baixíssimo para os 2.528 processos que constam do relatório. E este ano, igual a mesma proporção na verificação da conta, que é muito importante. Isto é, a minha pergunta concreta é se há percepção para partilhar com todos que Portugal cumpre um conjunto de regras procedimentais na contratação pública, se tem todos os programas contra a corrupção, que é absolutamente obrigatório, se o Tribunal de Contas verifica nas avaliações várias que faz sobre essa matéria, se verifica no concreto que as instituições têm estes planos contra a corrupção e, acima de tudo, se o praticam. E mais, qual é o nível de penalizações que temos para os agentes públicos contratantes? Porque a ideia que isto é tudo facilidades e a ideia que a despesa pública é mal aplicada, nomeadamente a despesa pública dos fundos europeus, é uma ideia que ou nós confirmamos ou nós infirmamos. E eu acho que é muito importante que tenhamos ideias claras, porque podemos seguramente melhorar a lei, dar-lhe mais celeridade, dar-lhe mais rapidez, os agentes podem ter prazos mais curtos, pois muito bem, mas é preciso haver uma ideia se a despesa é ou não, termino já, Sr. Presidente, se a despesa é ou não é bem aplicada. E a terceira nota, aquilo que o meu colega já disse, que era uma notícia que vinha no público da semana passada, sobre a primeira auditoria do PRR, nomeadamente a questão da contratação pública sobre os computadores para o ensino, que é uma linha específica do PRR. Dentro desta minha linha de intervenção, se é possível dizer alguma coisa sobre a qualidade / legalidade / boa aplicação dos fundos desses montantes, que eu diria que é o primeiro grande contrato auditado da compra de 600 mil, se nos podiam adiantar alguma coisa sobre esta linha condutora. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Botelho, pelo cumprimento também do tempo. E passaria então a palavra ao Sr. Presidente, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, muito obrigado pelas questões que nos apresenta. Ora, muito bem, eu gostaria de dizer, Sr. Deputado Jorge Botelho, que relativamente à fiscalização prévia, vejo sempre que a fiscalização prévia suscita grandes emoções, e é verdade, não é?
Porque é realmente um poder forte que o Tribunal tem, que é de impedir a execução de um contrato, não é? E, portanto, aí também falarmos tanto da fiscalização prévia. Mas, na verdade, o Tribunal tem também consciência de um outro aspecto que é este. É importante a formação dos contratos públicos, claro, saber se, e aí o Tribunal preocupa-se essencialmente, se formos ver a jurisprudência do Tribunal, quais são as causas principais de recusa de vista? É a não observância de procedimentos concorrenciais. Esses são os poucos casos que há, é aqueles em que o Tribunal realmente vê que não pode ser de outra forma, não é? Não foram utilizados ou critérios de avaliação que permitem distinguir, ou que não foram observados, digamos, procedimentos concorrenciais, uma vez que nós estamos numa economia de mercado. E também o Tribunal tem atenção a um outro aspecto, que é a fundamentação, não é? A fundamentação, porque é que se escolhe contratar com esta entidade e não com outra entidade? Este é o grande problema da contratação pública. Porquê? Porque a contratação pública representa cerca de 25% a 30% da despesa pública, o que corresponde a cerca de 15% do PIB, quer em Portugal, quer na generalidade dos membros da União Europeia. Portanto, vejamos quão importante é a contratação pública. É essa. E, portanto, atendendo aos fundos, digamos assim, ao volume financeiro que está envolvido na contratação pública, como disse, 25% a 30% da despesa pública, não é? Daí que seja muito importante, não é? Nós assegurarmos numa economia de mercado que haja procedimentos concorrenciais de forma a que os agentes económicos sejam tratados de uma forma igual e que a administração pública possa escolher, de entre várias propostas, aquela que mais se adequa à prossecução do interesse público. No fundo, é isto. Mas mais do que isso depois de o Tribunal conceder o visto, assim, ainda mais importante do que a formação, ou tão importante como a formação dos contratos públicos, é a sua execução. E é aí que o Tribunal também, muito pouco se fala sobre a execução dos contratos públicos, mas o Tribunal tem um papel aí extraordinário no sentido de ver, agora que este contrato foi celebrado, teve o visto do Tribunal de Contas, vamos ver se ele foi executado, que desvios teve na sua execução. E aí o Tribunal intensificará no futuro essa matéria, porque ela é realmente extremamente importante, incluindo na execução dos planos de prevenção de riscos, que aliás foi uma das grandes recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção, que, como sabemos, deu origem ao MENAC, que vai entrar em funcionamento a breve trecho. E, portanto, Sr. Deputado, nós sentimos que as entidades públicas que estão sob a jurisdição do Tribunal e que submetem os seus contratos à fiscalização prévia, a esmagadora maioria vem nesta função pedagógica construtiva do Tribunal um apoio muitíssimo importante. Até posso contar aqui uma pequena história. Há uns 3 semanas atrás havia um contrato muitíssimo importante com um grande volume financeiro e que o Tribunal já tinha recusado 3 ou 4 vezes. E alguém, um responsável, que não vou dizer quem é, naturalmente, chegou a telefonar-me e disse: Sr. Presidente, o que é que se passa? Este contrato que realmente está tudo parado. Eu disse: não há nada como... Vamos fazer aqui uma reunião. Pode vir aqui ao Tribunal e apresente aqui as suas questões. E tivemos uma reunião. E no final da reunião disse assim: que boa que foi esta reunião, porque não estávamos a entender o que é que o Tribunal pretendia com as questões que estavam. E essa reunião esse contrato já foi visado. E foi visado porquê? Foi visado porque aquilo que faltava nos termos da lei, não é, era absolutamente essencial. Nós dizemos sempre: o Tribunal não pode alterar a lei. O Tribunal tem de respeitar e fazer respeitar a lei. E isso para nós é absolutamente claro. Para não ocupar muito tempo, os deputados já viram que eu falo sempre muito, vou dar a palavra à Sra. Conselheira para depois não me criticar que eu ocupei o tempo todo. Sra. Conselheira, para falar até sobre aquele relatório concreto. Muito obrigado. Graças, telegráfico. Gostava de começar por dizer que, em relação às outras instituições, ao trabalho das outras instituições superiores de controle nos restantes países da União Europeia, os problemas não são efetivamente muito diferentes. O grande problema é de facto a lenta absorção dos fundos
europeus. Esse é um grande problema, sobretudo para a União Europeia, para o orçamento da União Europeia, que vê acumular, digamos assim, os compromissos assumidos e não pagos, e, portanto, isso é efetivamente uma questão bastante complicada para a Comissão e para a União Europeia, e ocorre em toda a Europa, obviamente mais nos países que são, digamos, que recebem mais fundos, não é? De qualquer forma, Portugal nessa corrida nem sequer está mal posicionado, portanto, como aliás se refere no relatório relativo ao Portugal 2020, Portugal é um dos países que tem menos lentidão na absorção dos fundos europeus, embora seja absolutamente lento, não é? Quer dizer, não, em termos relativos é um dos melhores, mas em termos gerais a lentidão é de facto um grande problema. Mas, digamos, os problemas são semelhantes. No que diz respeito às questões da contratação pública, eu gostava ainda de complementar aquilo que o Sr. Presidente disse com 2 ou 3 notas. Em primeiro lugar, eu fiz referência a que, relativamente aos contratos do PRR, nós recebemos informação sobre, até 30 de junho, informação sobre 115 contratos. Ora, destes 115 contratos, apenas 35 estavam sujeitos a controle prévio do Tribunal. Os restantes estavam sujeitos a comunicação ao Tribunal de Contas. E a comunicação ao Tribunal de Contas não impede, digamos, qualquer execução dos contratos. Aquilo que essa legislação que referiu simplificada refere é que os serviços têm 10 dias para comunicar os contratos ao Tribunal e não os podem executar enquanto não os comunicarem. Portanto, se os comunicarem no primeiro dia, podem imediatamente executar. Se os comunicarem no 10º dia, têm que estar 10 dias à espera para os executarem. A partir daí, são comunicados, o Tribunal depois exerce o seu controle, mas não interfere mais na execução. Portanto, não há aqui, efetivamente, um condicionamento à eficácia dos processos de contratação pública. O aspecto que gostava de referir é que, obviamente, nós também nos nossos relatórios de atividades e nos nossos relatórios fazemos referência ao grau de cumprimento das regras de contratação pública. Ele é um grau confortável, não tanto em termos de aplicação em aplicação dos procedimentos concorrenciais, mas nós temos muitas observações sobre os detalhes desses procedimentos, sobre as regras desses procedimentos, sobre os critérios utilizados para fazer as escolhas, as adjudicações, mas em regra as regras de contratação pública são cumpridas, exceto nos tais casos de recusa em que, digamos, as exceções aos procedimentos não foram cumpridos. Agora, quando a própria lei e as leis excepcionais que atualmente estão em vigor, quer para efeitos dos contratos financiados por fundos europeus, quer para efeitos dos contratos ocorridos no quadro da pandemia, dispensam os procedimentos prévios, é óbvio que se não os fizermos estamos a cumprir a lei, pois se a lei os dispensa não temos que os cumprir. Agora, efetivamente, nós identificámos os riscos relacionados com isso e, digamos, por exemplo, temos riscos, a partir do momento em que temos autorização para escolher, temos riscos de favorecimento nessa escolha, não é? E, portanto, um dos grandes problemas que temos identificado, e designadamente relativamente aos contratos do PRR, são problemas de fundamentação. Não estão suficientemente fundamentadas as escolhas, não estão suficientemente fundamentadas os preços. E, portanto, as recomendações que foram feitas nestes contratos têm a ver com deficiências de fundamentação. Mas aí a própria lei foi francamente generosa, dispensou as próprias fundamentações, que é uma coisa, na minha opinião, incompreensível, não é? Porque nós só podemos controlar pela fundamentação, não é? E se ela não existe, é muito difícil fazer qualquer controle. Temos também riscos que para nós ainda estão em apuramento, se verificaram ou não, quando há consultas prévias e consultas obrigatórias a 5 entidades, mas só uma responde, e, portanto, temos que perceber o que é que se está aqui a passar, assim como temos problemas relativamente, por exemplo, às dispensas de caução, que também a legislação dispensou, mas que temos que perceber se isso se vai traduzir em riscos na execução dos contratos. Posso só ainda acrescentar que, quanto às questões da prevenção da fraude e corrupção, nós temos também uma auditoria em curso quanto aos sistemas de prevenção de fraude e corrupção no financiamento europeu,
que não sei se ainda concluiremos este ano, mas talvez. Por último, quanto à auditoria, à aplicação dos recursos públicos na digitalização das escolas, posso avançar que a auditoria incidiu sobre o financiamento, quer do PRR, quer o financiamento nacional, que concluiu que a execução dos investimentos está no início, que só um dos investimentos tem execução material e financeira, que os adiantamentos de 35 milhões de euros não foram distribuídos devido a atraso na publicação da resolução do Conselho de Ministros autorizadora da realização da despesa. Portanto, existem alguns mecanismos que permitem a entrada do dinheiro na economia, mas depois existem alguns constrangimentos que a impedem. Houve também atrasos no início dos procedimentos concursais, contratuais. Concluímos que sobre este concreto projeto existem duas estruturas orgânicas para a monitorização e controle dos investimentos e, portanto, há aqui um risco de sobreposição e ineficiência da ação, que há atrasos na entrada em funcionamento dos sistemas de informação e na respectiva interoperabilidade, o que obriga a ter sistemas paralelos para a gestão destes financiamentos e que as ações de avaliação de beneficiários e de verificação dos sistemas e dos investimentos ainda não se iniciaram. Muito obrigado, Sra. Juíza Conselheira, pelas respostas e passaria já de imediato ao Grupo Parlamentar do Chega com o Sr. Deputado Rui Afonso. Dispõe de 6 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado. Fernando Silva e os restantes representantes e membros do Tribunal de Contas. Bom, eu começaria por perguntar ao Sr. Presidente se teve acesso ao relatório de acompanhamento do Ministério Público ao PRR. Se chegou a ter conhecimento desse relatório. Pronto, porque esse relatório não é público. E não é público porque, segundo até uma notícia que foi divulgada pela imprensa, não sei se é verdade, se não, é que é de tal maneira constrangedor que o próprio Ministério Público desaconselhou a sua divulgação pública. E no referido artigo, basicamente são apontadas 4 fragilidades que nós consideramos que são muito relevantes e que gostaríamos que o Sr. Presidente se pronunciasse sobre elas. De tal uma forma podem se intrusar também com o próprio relatório do Tribunal de Contas. A primeira fragilidade, a primeira grande fragilidade tem a ver com a falta de segregação de funções. Tecnicamente, a segregação de funções deve ocorrer em diferentes níveis de tramitação processual, para evitar situações de conflito de interesses, corrupção, conluio, entre outras vicissitudes do interesse público. O incidente detectado pelo Ministério Público neste âmbito ocorre ao mais alto nível da gestão do PRR. O primeiro pagamento no âmbito do PRR é assinado nada mais, nada menos que pelo Presidente da Comissão de Acompanhamento e Controle do PRR, que é também Presidente do IGF. A segunda grande fragilidade tem a ver com o número de funcionários, portanto, que no momento presente está a metade do quadro pessoal que estava previsto. A terceira fragilidade prende-se com o risco de ocorrerem duplos financiamentos, ou seja, o mesmo projeto receber fundos de mais de um programa, sendo que poderá ocorrer financiamentos acima de 100%, portanto, quanto a nós são imorais e irregulares, é certo, mas se não forem detectados podem se tornar efetivos, portanto, podem mesmo ocorrer. E a quarta grande fragilidade tem a ver com faltar uma estratégia de auditoria. Portanto, isto foram estas 4 grandes fragilidades que foram apontadas pelo relatório do Ministério Público e que era importante nós termos a vossa sensibilidade, uma vez que, pronto, considerando o vosso cariz fiscalizador e de controle financeiro, se efetivamente gostaríamos de obter uma informação sobre essa matéria. Por último, a última questão que nós tínhamos tem a ver com o seguinte, portanto, sabendo que a auditoria e o controle do PRR são assegurados por uma Comissão de Auditoria e Controlo, presidida pelo Inspetor-Geral de Finanças, e face a estes fatos das graves falhas no controle interno na aplicação da famosa bazuca financeira, que não é toda a fundo perdido, ou seja, vamos ter todos de a pagar pelo menos em parte, mas também por uma razão de princípio questionamos Vossa Excelência quais as medidas adicionais que deveriam ser adotadas
no vosso entender, para melhorar o rigor da aplicação dessas verbas? Muito obrigado. Senhor Deputado, pela exposição e, sobretudo, também pelo cumprimento e antecipação do tempo, que nos permite uma melhor gestão e por ter sistematizado aqui as várias questões. Sr. Presidente, Sr. Juiz Conselheiro, tem a palavra. Muito obrigado. Sr. Deputado, muito obrigado pelas questões que nos põe. Elas são bastante concretas. Sobre esse relatório do Ministério Público e o grupo de trabalho, enfim, que está envolvido, eu gostaria de dar a palavra à Sra. Conselheira, porque está envolvida diretamente e indiretamente no seu conteúdo, digamos assim, e, portanto, eu dava-lhe a palavra. Muito obrigado, Sra. Conselheira. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que coloca. Eu penso que o Sr. Deputado não estava presente quando, no início, nós referimos que estamos a desenvolver uma auditoria que vai conduzir a um primeiro relatório de acompanhamento da execução, do desenho e da execução do PRR, e que planeamos, digamos, produzir esse relatório e divulgá-lo no segundo semestre. E, portanto, todas estas matérias serão, obviamente, tratadas nesse relatório, e, portanto, não é possível ao Tribunal, neste momento, pronunciar-se sobre as fragilidades que concretamente se verificam na execução do programa, nem sobre as medidas que devem ser adotadas para melhorar, porque essa é a matéria dessa auditoria e, portanto, essa auditoria tem que chegar ao seu fim, as auditorias têm fases, e, portanto, esta é a fase do conhecimento e haveremos de chegar à fase das conclusões e das recomendações. De qualquer forma, efetivamente, esse relatório de acompanhamento do Ministério Público existe, e existe porque, nos termos da lei, o Ministério Público optou por ter um observador na Comissão de Auditoria e Controle, e, portanto, esse é um relatório desse observador. Obviamente conhecemos, e obviamente ele será tido também em conta na nossa auditoria, a par com outras ações, designadamente a própria ação da Inspeção-Geral de Finanças, que tem a missão também legal de fazer o primeiro relatório sobre os sistemas de gestão e controle, que já fez e que nós também já estamos a analisar. A questão e, portanto, é difícil estar aqui a antecipar, mas de qualquer maneira posso dizer algumas coisas. Relativamente à falta de segregação de funções no que diz respeito à Comissão de Auditoria e Controle, é efetivamente um desenho que levanta alguns problemas, é um problema do próprio desenho do sistema, que nem sequer também é muito do agrado das várias entidades que estão envolvidas nele, mas a questão está sobretudo em saber se, digamos, o desenho que representa riscos é agora em fase, digamos assim, de concretização, acompanhado das salvaguardas necessárias a evitar os inconvenientes resultantes desses riscos, e, portanto, é isso que temos que analisar. De que forma é que está a ser aplicado para saber se o risco de falta de segregação de funções efetivamente se traduz em consequências nefastas ou é mitigado por outras medidas tomadas. No que diz respeito à falta de recursos humanos, digamos, ela é mais ou menos conhecida do ponto de vista público e, portanto, isso constrange, obviamente, a execução do fundo, como constrange a execução de todos os financiamentos europeus. No próprio relatório do PT 2020, nós identificávamos esse constrangimento relacionado com os recursos humanos como uma das causas, quer para além da execução dos fundos, quer para o incumprimento dos objetivos. Porquanto, e as pessoas próprias diziam que isso era acontecia sobretudo nas fases de transição dos programas. Portanto, quando estamos a fechar o PT 2020, a implementar o PRR e a começar o PT 2030, que só a semana passada assinou o acordo de parceria 1 ano e meio depois do início do período de programação, obviamente as pessoas não podem fazer tudo ao mesmo tempo e, portanto, sobretudo quando esteja em causa entidades que acumulam estas várias funções, haverá muitos problemas quanto à capacidade dos recursos humanos para fazerem face às tarefas que têm em mãos.
Riscos de duplo financiamento, eles também sempre existiram nos financiamentos europeus. No caso do PRR, é uma das preocupações que a própria regulamentação impõe, que tem que se evitar estes riscos de duplo financiamento. Os riscos existem sempre, a questão é saber se estão montados os sistemas adequados a identificar as eventuais situações que possam ocorrer. E isto é feito com tecnologia, isto é feito com sistemas de informação. E, de facto, também identificámos que um dos grandes problemas no âmbito da aplicação dos fundos europeus é, digamos assim, o atraso na implementação dos sistemas de informação. E nesta auditoria que aprovámos a semana passada, também identificámos que, mesmo em relação ao PRR, os módulos de controle e os módulos de sistemas de informação ainda não estão todos implementados, designadamente estes que se referem ao controle do duplo financiamento, porque o duplo financiamento não só exige sistemas de informação, como exige que eles falem uns com os outros, a famosa interoperabilidade. E este aqui é um dos constrangimentos já identificados no relatório da semana passada. Quanto à falta de estratégia da auditoria, pois estamos também atentos a esse aspecto. Eu penso também que é preciso deixar os sistemas de controle fazer o seu trabalho, não é? Que também estamos numa fase precoce, estamos a acompanhar, mas teremos isso, obviamente, em atenção também, se estão ou não estão a ser implementadas as ações de controle necessárias. Também no relatório da semana passada identificámos que as ações de avaliação dos sistemas e dos investimentos ainda não se tinham iniciado, não é? Ainda não se iniciaram. Eventualmente já haverá alguns planos, mas ainda não estão no terreno, de facto não estão. Muito obrigada, Sra. Juíza Conselheira, pelas respostas e também pelo próprio tempo de cumprimento. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, é a sua vez, tem a palavra, dispõe de 6 minutos. Muito obrigado. Saúdo a si, saúdo aos restantes deputados, saúdo também ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas e à restante equipa, começando, obviamente, por pedir desculpa por este desvio na data, na hora de início desta audição, que em parte também se deveu ao meu atraso. Eu começaria por dizer que a questão dos fundos do PRR, nós temos aqui dois interesses que são conflituantes em parte, que é nós tiraremos mais partido destes fundos quão mais esses fundos forem executados, obviamente, mas também tiraremos mais partido se essa execução for positiva e tiver algum tipo de retorno, e parece-me que é aqui que o Tribunal de Contas terá um papel importante na boa execução, e nomeadamente que a execução recorra a mecanismos concorrenciais que nós também achamos extraordinariamente importantes. Mas não esquecemos que existem duas questões em confronto, que é muitas vezes o facto de introduzirmos o fator concorrencial fará com que os níveis de execução sejam mais baixos, nomeadamente pelo facto do processo demorar mais tempo, mas também pelo facto do processo abrir o potencial de litígio quando é mais concorrencial, e muitas vezes esse litígio muitas vezes nem sequer é de boa fé, como nós todos sabemos, que há muitos concorrentes que, sabendo a morosidade que a justiça terá, que muitas vezes entram em litígio não por esperarem vir a obter algum tipo de retorno desse litígio, mas porque acham que, entrando em litígio, têm alguma possibilidade de terem sucesso só pela velocidade a que isso ocorre. E aqui é uma questão mais de experiência e de opinião, até porque vai alimentar um bocadinho o trabalho desta subcomissão, é como é que acha que poderemos enfrentar este tipo de casos, que é o caso de litígios, e não lhe chamaria de má-fé, para não ter aqui um palavreado demasiado complexo, mas que efetivamente existe. Há litígio que altera os prazos de execução por motivos que se calhar não trazem nada necessariamente positivo para a execução. De acordo com o relatório especial número 8 de 2022 do Tribunal de Contas Europeu, o FEDER, na sua componente de apoio às PME, durante o período
2014 a 2020 padeceu de várias insuficiências, nomeadamente o facto dos projetos terem sido adjudicados através de processos não concorrenciais e de subvenções, sendo que, de acordo com o Tribunal de Contas Europeu, o apoio estimulou a disponibilidade das PME para investir, mas várias teriam feito investimentos idênticos mesmo sem esse tipo de financiamento público. Ou seja, o financiamento público não estimulou necessariamente o investimento, apenas diminuiu o peso das próprias PMEs nesse investimento. E, em alguns casos mesmo, esse apoio afetou negativamente as perspectivas económicas de outras PMEs que concorrem nos mesmos mercados, que é algo que deverão saber que é um efeito negativo que eventualmente terá tido. O Tribunal de Contas Europeu recomendou, por isso, a melhoria da concepção dos convites, a apresentação de propostas das PMEs, a revisão dos procedimentos de seleção do FEDER para a concessão de subvenções e dar prioridade à ajuda reembolsável, afirmando que os processos não concorrenciais apenas poderão ocorrer quando devidamente justificados. Portanto, a minha questão aqui era, no âmbito do PRR, de que forma é que estas recomendações do Tribunal de Contas Europeus serão acolhidas e serão tidas em conta? Está previsto ou não uma maior utilização, e em concreto no âmbito do apoio às PMEs, de mecanismos de seleção mais concorrenciais, como o recurso a mecanismos de concurso entre os candidatos e a utilização de ajudas reembolsáveis, ao contrário de subvenções? E para terminar, nós sabemos que boa parte do PRR será aplicado pelo poder local. O poder local está neste momento a atravessar um processo de descentralização de competências que trará um conjunto de obrigações financeiras que muitas vezes eles não estão preparados para enfrentar. Portanto, ao mesmo tempo que temos um processo de descentralização que traz um peso sobre o poder local, e esse mesmo poder local está a ser responsabilizado pela aplicação do PRR, ora bem, isto vai quebrar por algum lado, porque sabemos que em muitos casos o poder local não terá capacidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou então tirará a capacidade da aplicação do PRR para financiar os mecanismos de descentralização. Estamos a falar do funcionamento das escolas e dos centros de saúde, que terá prioridade sobre todos os outros gastos. Se isso virá a ter tido em conta quando analisarem as contas do poder local, isto não só no PRR, mas na sua globalidade, se terão isso em conta ou não. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Sr. Presidente, tem a palavra, e creio que esta é mesmo a última intervenção, porque não temos segunda ronda nos termos do que está aprovado, para fechar, portanto, esta audição. Sr. Juiz Conselheiro tem a palavra. Muito obrigado. Eu aproveito depois para dizer aqui 2 ou 3 mensagens. Sr. Deputado, muito obrigado pelas questões que nos referiu. Enfim, são questões muito importantes e que nos fazem refletir sobre como ultrapassar determinadas questões, nomeadamente a litigiosidade no que respeita à execução de contratos, relacionar esta matéria da contratação pública também com a salvaguarda da concorrência. Realmente são tudo questões muito sérias, não é? E que eu me permitia dizer assim, eu acho, como a senhora Conselheira acabou também de referir na resposta anterior, e eu já tinha também dito assim, nós não precisamos nem de mais estruturas, nem de mais leis, na minha opinião. O que precisamos, eventualmente, é de fazer alguns aperfeiçoamentos de estruturas, de aproveitar algumas estruturas que também temos e que têm um potencial enorme, por exemplo, o Sistema de Controle Interno da Administração Financeira do Estado, por exemplo, e aperfeiçoar eventualmente algumas normas. Por exemplo, se os senhores deputados me perguntassem se há alguma alteração da lei que eu sugerisse nesta matéria dos fundos, eu diria assim: nunca
nunca eliminaria o dever de fundamentação que foi eliminado no ano passado. Eu acho que o dever de fundamentação é tão importante como o procedimento no seu conjunto. É, diria, o mais importante, é o princípio mais importante da contratação pública. Como é que eu posso saber a motivação de quem tem o poder de adjudicar para adjudicar a A e não a B ou a C? A fundamentação é fundamental. Senhores deputados, quanto à litigiosidade, também há mecanismos para enfrentar. Por exemplo, criar ações ou a possibilidade de as ações urgentes que estão previstas já nos códigos, mas serem especialmente aplicáveis transitoriamente no que respeita aos litígios surgidos no âmbito da contratação relativa à execução do Plano de Recuperação e Resiliência. Por exemplo, duas sugestões. O princípio da fundamentação é sagrado. É sagrado na administração pública. E vale tanto como um procedimento concorrencial. É fundamental. Então, no ajuste direto é fundamental. Na minha opinião. E, portanto, seriam duas sugestões que eu deixo aqui à ponderação dos seus deputados, são os titulares do poder político ou legislativo. Um outro ponto, depois daria também à senhora Conselheira relativamente ao relatório do Tribunal de Contas Europeu, a descentralização é um dos temas também que está em cima da nossa mesa. Não somos atores, não é? Como órgãos de fiscalização, o Tribunal tem em cima da sua mesa o acompanhamento do processo de descentralização em tudo o que ele envolve, incluindo a execução do PRR e o esforço acrescido que as entidades da administração local têm. Portanto, é um dos nossos pontos. Aliás, os seus deputados, naquele contributo que nós apresentámos a esta Assembleia, contributo no início de uma nova legislatura, um dos capítulos que nós temos lá é descentralização, é o último capítulo e, portanto, naturalmente o Tribunal com a sua multidisciplinaridade e com a sua experiência, tenta sempre, uma das suas preocupações, pode não conseguir, mas tenta sempre ponderar todos os interesses e aspectos envolvidos em qualquer questão que analise. Relativamente ao relatório do Tribunal de Contas Europeu, enfim, como referi no início, o Tribunal, todas as auditorias realizadas em Portugal pelo Tribunal de Contas Europeu são acompanhadas pelo nosso Tribunal. Dava aqui a palavra à Sra. Conselheira, que é quem é responsável por esse acompanhamento. Sra. Conselheira. Muito obrigada. Sr. Deputado, pôs aqui o dedo na ferida, porque, de facto, o PRR e o Mecanismo de Recuperação e Resiliência é um mecanismo que tem características novas, funciona de forma completamente nova, mas tem na sua base, de facto, um problema de objetivos conflituantes, e vamos ver que resultado vai ter nesse aspecto. Nós conseguimos compreender porque é que, digamos, teve, sobretudo do ponto de vista político, as opções políticas que estavam aí envolvidas e os compromissos políticos que foram precisos assumir no quadro da União Europeia, mas efetivamente ao pôr um prazo limite muito curto e, digamos assim, definitivo, não é? Não se prevê qualquer prorrogação desse prazo e tudo o que não for gasto e bem gasto até esse momento tem que ser devolvido. Trouxe aqui a pressão da pressa, pressão essa que tem efeitos perversos, como é óbvio. Digamos, muitos, no nosso caso, no nosso país e outros países também, digamos, vêem-se nesta encruzilhada de saber se para cumprir estes prazos não têm que postergar outros princípios que a União Europeia também preza muito. E em que tem sido também bastante irredutível, que nomeadamente a questão do princípio da concorrência. E, portanto, é de facto muitíssimo difícil conciliar estes dois objetivos, de respeitar, digamos assim, os princípios e as regras que derivam das próprias diretivas europeias e, digamos assim, dos interesses gerais que devem ser salvaguardados, porque o princípio da concorrência não é só para cumprir as regras da União Europeia, é porque é a melhor maneira de escolher, é a melhor maneira de garantir o princípio da igualdade, é a melhor maneira de garantir que todos têm acesso aos fundos, não é?
E, portanto, ou garantimos esses princípios ou somos rápidos. E, portanto, vamos ver que resultados vamos ter nesta luta, que efetivamente é uma luta muito difícil, porque estes dois princípios são tão sagrados um como o outro e vão ter muitos momentos em que vão ser incompatíveis, não é? O Tribunal de Contas Europeu, efetivamente, tem chamado, ao longo dos anos, tal como o Tribunal de Contas Português, muita atenção para que, em termos de contratação pública, é preciso assegurar o cumprimento dos princípios da publicidade e da transparência no acesso aos mercados públicos e no acesso ao financiamento europeu. O que eu posso dizer é que nós temos, de facto, uma legislação excepcional que foi, entretanto, produzida para poder ser aplicada nesta execução de financiamento europeu, mas ela também só permite, digamos assim, não recorrer à concorrência em valores que não chegam a ser os limiares europeus. Portanto, acima daquilo que são os limiares da aplicação das diretivas, os procedimentos concorrenciais são obrigatórios, o que se permite é a redução dos prazos para a tramitação desses procedimentos. E aquilo que temos observado nos contratos que nos têm aparecido no Tribunal de Contas é isso, digamos, acima daqueles limiares, os procedimentos concorrenciais têm estado a ser observados, o que tem é estado a ser utilizados as opções ou a prerrogativa de poder, digamos, encurtar prazos para a apresentação de propostas e para a prática de alguns dos procedimentos. Quanto à questão da litigiosidade, já o referi, quer dizer, é um dos riscos da contratação pública. Eu acho até que o nosso legislador, enfim, os senhores são o legislador, não sou eu, mas eu penso que ao eliminar a necessidade de observar procedimentos de contratação pública, em alguns casos, está sobretudo a eliminar esse risco. Digamos assim, da litigiosidade que prolonga os processos de contratação, mais do que, digamos, o próprio interesse do procedimento concorrencial. O que eu acho que o legislador poderia ter feito, e enfim, aqui já não estou a falar como Tribunal de Contas, mas o que eu acho que o legislador poderia ter feito era introduzir princípios de recurso ao mercado, mesmo que não através dos procedimentos concorrenciais regulados, não é? E o que nós verificamos, e isso verificamos sim, que quando a lei dispensa o procedimento concorrencial, pura e simplesmente se parte para o ajuste direto, sem mais, sem fundamentação, sem qualquer consulta ao mercado. E, portanto, isso é prejudicial para todos, a começar porque ficamos na mão de quem nos faz a proposta, digamos assim, com o preço que nos propõe. E o que nós observamos em muitos dos procedimentos, até no caso dos contratos ao abrigo da legislação excepcional do Covid, é que muitas vezes não existe sequer evidência nos processos de contratação pública de que consultamos ou que procuramos encontrar um preço adequado. Respondemos a propostas de empresas que se nos dirigem. E, portanto, é este 8 ou 80 que se calhar podíamos ter encontrado aqui mecanismos intermédios para salvaguardar o interesse de todos, o interesse das empresas em intervir nos mercados públicos e ter também acesso aos benefícios económicos que isso lhes pode trazer, e o interesse da administração é obter boas propostas, não é? Portanto, houve de facto aqui uma certa falta de solução de compromisso. No que diz respeito à questão da administração local, o Sr. Presidente já o referiu, eu ia só aditar aqui um dado que vem também do relatório que fizemos sobre a execução do PT 2020, em que avaliámos designadamente se foram cumpridos os objetivos intermédios definidos para o final de 2018 no quadro do PT 2020 e dos programas operacionais neles envolvidos e dos fundos estruturais neles envolvidos. E o que concluímos relativamente a essa avaliação intermédia foi que, no continente, a totalidade dos objetivos intermédios só foi cumprida em apenas 3 dos 11 programas operacionais. E os programas operacionais que tiveram maior sucesso em termos de desempenho intermédio foi, de facto, o PO-CEUR, da sustentabilidade, o PO-CH do capital humano e o PDR, o Programa de Desenvolvimento Rural. E os programas operacionais regionais, em que se registrou maior incumprimento de objetivos, foram os programas operacionais regionais, em particular na zona do Alentejo.
Isto não evidencia que estes programas são menos bons ou menos eficientes, o que evidencia é que têm mais dificuldades e apresentam maiores dificuldades para poderem cumprir os seus objetivos, porque os financiamentos são mais complexos, as pessoas têm menos qualificações, existem menos recursos para os levar para adiante, e há aqui um aspecto que eu já referi, que eu acho que é muito importante, que é muitos concursos ficam desertos. Portanto, o problema do constrangimento da contratação pública às vezes não é o processo da contratação pública, mas a falta de interesse dos operadores em concorrer aos procedimentos de contratação pública. E eu estou convencida que isso também aqui é um comentário pessoal, que isso vai também acontecer no PRR, porque, designadamente, temos o tal problema da inflação, da falta de matérias-primas, da incapacidade dos agentes económicos para responderem aos preços que foram calculados num contexto diferente. Muito obrigada, Sra. Juíza Conselheira. Creio que, mais uma vez, e para concluir, esta submissão, acho que cumpriu mais uma vez na plenitude a sua missão, e porque, na verdade, tem sido um trabalho que os diferentes grupos parlamentares têm vindo a fazer na audição a diferentes entidades. Começámos por fazer a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, a estrutura de missão Recuperar Portugal, reunimos-nos também com as instituições da Comissão Europeia, hoje mesmo temos com o Parlamento Europeu, e hoje tivemos o privilégio também de contar com os senhores vice-conselheiros, com o Tribunal de Contas, aqui também, como o Sr. Presidente dizia, não só com um cariz pedagógico e construtivo, que aqui também nos permitiu explicar um pouco aquilo que é a função e a ação do Tribunal de Contas na fiscalização dos fundos europeus, e também responder às várias questões que os diferentes grupos parlamentares colocaram, e por isso eu acho que a última palavra que tenho é para agradecer a vossa presença e os esclarecimentos que puderam prestar aos diferentes grupos parlamentares, porque é muito útil também para o escrutínio e para a transparência da aplicação dos fundos europeus. Muito obrigado e daria por encerrado os trabalhos. Muito obrigado.